ouvi dizer que o Coffee Break vai continuar, porque ninguém conseguia arrancar dali as pessoas, porque estava muito bom. Aqui para o nosso amigo José Fontinhas, ele deve pensar bem, isto nota-se que está no norte, não é? Aqui come-se bem. E é engraçado, porque foi interessante no Coffee Break, para conhecer algumas pessoas, reencontrei uma colega minha do MBA de 2005, portanto há 8 anos atrás, em conversa, porque eu gostava-me a questionar, estava lá sentado bem, será que todas as pessoas aqui já utilizam WordPress há muito tempo? Deve haver utilizadores muito experientes, que utilizam há pouco, e se calhar alguns curiosos que vêm aqui ver o que é que a gente tem para dizer, se o WordPress vai resolver os problemas da vida deles. Se calhar alguns, não todos. Portanto, e descobri que estamos ali no público feminino, que são estudantes da área de informática e que vêm aqui precisamente para ver, para dar os meus passos no WordPress. E disse-lhes bem, a minha apresentação, de certo modo, vai ao encontro das vossas necessidades, porque realmente algumas das dicas são principalmente para iniciantes e outras, se calhar, pode também ser útil para quem já está há alguns anos nesta área. Já agora, também tenho acompanhado os eventos WordPress que surgiram em Lisboa, portanto, nos últimos 2 anos, e realmente é uma comunidade fantástica, muito ativa, tanto presencial como online, portanto é uma comunidade muito ativa, é muito interessante e por isso dá gosto podermos partilhar este conhecimento e como estava a dizer o Pedro, que realmente, o Pedro e também a tua experiência que partilhaste, quando nós partilhamos aquilo que somos e o que sabemos, temos mais a ganhar. Não é a curto prazo, provavelmente, mas a médio e longo prazo temos muito mais a ganhar. No caso dele, mudou a vida dele, não é? E vocês, certeza, têm muitas coisas para partilhar nesse sentido. E por isso devemos partilhar aquilo que sabemos. Sem qualquer, mesmo de modo altruísta, temos a ganhar com isso. E o WordPress é muito esse conceito. E que a primeira questão é, e porquê que é o WordPress e não é outra plataforma? Existem outras plataformas, o WordPress é a mais utilizada em todo o mundo, realmente, mas porquê o WordPress? E lanço esta questão mesmo para alguém que queira responder, especialmente para quem está a dar os primeiros passos, se calhar podem dar respostas mais válidas que quem está há alguns anos, até respostas mais tendenciosas, se calhar, e gostaria de saber, então, porquê é que devemos escolher o WordPress para presença online? O que é que acham? Só porque sim? Ou há mais alguma razão? Acessibilidade. Pela? Acessibilidade, fácil de trabalhar. Tanto para a parte do utilizador como para a parte de quem estiver a desenvolver o background. E a Catarina, que veio cá para ver aqui como é que isto funciona. Porquê WordPress? Não estavas à espera desta? Não estava. Estava a gente confesso. Então. Porque um professor sugeriu o Ok. WordPress que era mais rápido para mim do que meter por outro. Programar ou outra plataforma. Sim. Exatamente. Esse é um excelente motivo, é mais rápido. E nos dias de hoje o que nós queremos são soluções depressa e bem. E o WordPress corresponde muito a essas necessidades. Há alguns bons anos para cá, o WordPress ganhou ainda mais popularidade precisamente por causa disso. Corresponde rapidamente. É muito diferente hoje criarmos um projeto do que era há 5 anos atrás. Hoje as coisas são muito mais rápidas e portanto, as coisas têm que funcionar depressa e bem e profissionais. E o WordPress corresponde a isso muito bem. Portanto, é simples, há uma grande diversidade de temas e plugins, portanto, qualquer plataforma que vocês utilizam, de newsletter, de redes sociais, o que for, tem um plugin para o WordPress. Pode também ter para outros CMS, mas para o WordPress tem garantidamente. E às vezes só tem para o WordPress. Portanto, isso é uma grande vantagem. E acabamos por pensar, bem, se calhar é melhor eu utilizar o WordPress nos meus projetos. Depois há muita informação na web. É provavelmente também dos CMS que existe mais informação, em vários idiomas. É o mais utilizado. Penso que neste momento as estatísticas já à volta do 40%, o Zé depois 54%, portanto, não para de crescer. A maioria dos sites são movidos ao WordPress, integra muito bem com a maioria das plataformas, corresponde às nossas necessidades atuais, tudo depressa e bem, e como a prova está aqui, que é uma comunidade muito ativa, tanto presencialmente como online. E o que eu vos queria trazer aqui é resultado de algumas experiências que tenho feito que é em relação à segurança e à performance. A segurança, para nos protegermos de contra-ataques, que isso há em qualquer plataforma. O WordPress, como é mais utilizado, pode até haver mais ataques. Mas, por acaso, a experiência que eu tenho tido em relação a outros CMS nem é do que é o mais atacado, só de ser o mais popular. E por isso é importante a segurança, hoje em dia, em tudo. E também é importante a performance, a velocidade que o site funciona, o seu desempenho, porque um dos fatores que influenciam o SEO, e estavam aqui a falar muito bem, portanto, quando eu pesquisar uma coisa no Google, os resultados que surgem são influenciados por vários fatores de SEO, centenas. Um deles, muito importante, é a velocidade do site. Não adianta vocês terem o site todo quitado, todo preparado, cumprirem todos os requisitos do SEO, que iam ter um trabalho gigante para os cumprir. Se o site não for rápido, todo o trabalho é por terra. E por isso há uma série de coisas que podem fazer para minimizar. Começámos aqui a falar imagens não otimizadas, plugins para isso, etc. Então, uma possível sugestão é utilizar o Cloudflare, que é um serviço gratuito.
O que é que ele faz? No fundo é uma barreira ou é um espaço entre o vosso site e o vosso alojamento em que ele minimiza os ataques. Quando existem ataques, ele minimiza. E todos os fecheiros ficam em cache, significa que há uma distribuição desses fecheiros por várias zonas geográficas, aumentando assim o acesso. E a prova daquilo é mais rápido, façam o teste. Quem não tem o Cloudflare ou outro serviço idêntico, instalem e depois meçam a velocidade do site. Há um serviço da Google, ou o GTmetrix, existem vários, mas há o PageSpeed da Google, que é bastante interessante, em que dá uma pontuação ao vosso site. Vou já deixar o link. Testem. Provavelmente o vosso site, se não está otimizado, andará, na melhor das hipóteses, em 70%. O que não é muito bom para SEO. Não é que seja mau, 70%, se fosse 60% é pior, mas andará por aí. Se vocês instalarem Cloudflare, ele fica mais rápido, aumenta pelo menos 6, 7 pontos, o que é muito, logo 10%. Portanto, podem começar por aqui. É simples de poderem instalar, em poucos minutos conseguem colocar instalado e não têm custos. Portanto, o plano gratuito chega perfeitamente. Depois, CDN, Content Delivery Network, é para poderem distribuir vários recursos, não só imagens, mas fecheiros, CSS, JavaScript, etc., através de uma rede de servidores também espalhados pelo mundo, e isto faz aumentar a velocidade do site. Porquê? Porque o fecheiro, a imagem, por exemplo, não é carregada do vosso servidor, é carregado de outros serviços preparados, com distribuição e escaláveis, para ser mais rápido. Portanto, estão a tirar recursos que estão alocados ao vosso servidor e alocar a outro tipo de servidores. Neste caso tem custos. Agora caberá a cada um de vocês decidir se vale a pena o investimento ou não. $39 por ano e podem colocar até 3 websites. Para quem trabalha profissionalmente, claramente que é uma boa aposta. E conseguem aqui subir mais, aproximadamente, depende de cada projeto, mas para terem uma ideia, mais 10%. Ora, tudo junto, vocês podem conseguir passar, vou pôr aqui uma hipótese, de 70% a 90% de velocidade. É uma diferença muito grande. Determina entre vocês aparecerem ou não na primeira página de Google, os resultados. E depois, sim. Mesmo que o target dos visitantes ao teu site sejam portugueses apenas? Pois, por acaso, o MaxCDN não tem servidores em Portugal, nem próximos de Portugal. Mas mesmo assim justifica. Fiz o teste e aumentou muito a velocidade no PageSpeed e, portanto, mesmo não tendo esse serviço, eu escolhi o MaxCDN porque é um serviço barato, não é? E vale a pena, só para experimentar, valeu a experiência. Mas, naturalmente, se for um site com muito tráfego de Portugal, o ideal seria tentar encontrar se possível, distribuição em Portugal. Um serviço local. Depois, também já falaram aqui neste plugin, o W3 Total Cache, que pode e deve ser utilizado em conjunto com estes dois serviços. Eu falei mesmo por chat com os profissionais de MaxCDN, aliás, um dos grandes pontos fortes é o suporte por chat. Sem o suporte deles eu não conseguiria configurar corretamente este plugin, que tem dezenas e dezenas de campos de configuração. Para quem nunca o fez, perde-se completamente. Portanto, com o suporte deles, eles já fizeram mais que a obrigação deles, que é explicar-me técnicas avançadas para poder aumentar os pontos. Eu ia testando, andando dicas, implementava e testava a velocidade. Eu sentia sempre aumentos. Depois, mas quero aumentar mais, eu quero. Dizia-me coisas mais complicadas e ia implementando. No final, foi uma otimização muito boa. E disse, eu posso utilizar com o Cloudflare, não há conflito, pode e deve. Experimentei também a sua configuração e aumentou ainda mais a velocidade. Portanto, estamos a falar aqui, se calhar isto tudo junto, este plugin, W3, o Cloudflare e o MaxCDN, se calhar aqui matar de trabalho, mas para levar a sério a presença não é preciso otimizar. E fica uma vez, não é? Depois podem ir tentando um ou outro parâmetro, mas vale bem a pena o investimento, se é a presença profissional. Depois, também temos falado, há um grupo do WordPress, aliás, já existem vários, mas num dos grupos falamos sobre a segurança, e um dos plugins que foi considerado interessante para a segurança é o WordFence, ou seja, contra ataques. Nenhum sistema é impenetrável, nenhum à face da terra, e o WordPress não é exceção, e por isso puderem minimizar tanto melhor. Portanto, o WordFence, que é gratuito, ou tem a opção gratuita, podem instalar para minimizar também os riscos de ataques. Depois, um outro site que podem utilizar é o sucuri.net para testar se o vosso site tem malware. Muitas vezes o vosso site foi atacado e podem nem sequer saber que foi atacado, porque há vários tipos de ataques. Podem injetar links, código, keywords por trás, enfim, há vários tipos. E por vezes ele pode estar infectado e até o próprio Google, já me aconteceu, o Google não detectar como site malicioso e o site está com código lá injetado e às vezes há muito tempo. Existem várias técnicas, podem começar por esta, ele não é 100% fiável, mas é uma das ferramentas que podem começar, existem outras. O site que eu vos estava a falar, portanto é este, podem testar a velocidade, portanto é o próprio Google. Aliás, lança o desafio que toda a gente testa a velocidade do seu site. Comparem. Provavelmente, se nunca fizeram nada em relação à velocidade, poderá estar na casa dos 70. Provavelmente. Não é muito bom. Se estiver abaixo de 70 é mau. Não é? Tem que fazer alguma coisa em relação a isso.
Então aqui podem ter a pontuação e tem uma grande vantagem. O Google dá-vos logo dicas concretas do que é que vocês devem fazer, do que é que está mal. Pode dizer assim, olha, as imagens estão muito grandes, ou não têm o tamanho definido, os CSS deviam ser otimizados, o JavaScript, montes de dicas. Vão seguindo as dicas, vão testando de novo e ele vai minimizando. Portanto, esta é a forma mais simples, através do PageSpeed, pode não ser se calhar a mais detalhada, a mais profissional, mas é a mais simples para se começar. Já tem um indicador. Portanto, já tem aqui valores de referência. Se tiverem 50%, 60%, trabalhem. Há coisas que estão muito mal no site e até é frequente encontrar isso em websites. E estão a ser altamente penalizados pelo Google. O Google nunca vai recomendar visitar um site, ou vai recomendar menos vezes, um site que demora 1 minuto a carregar ou 2 minutos a carregar, porque ninguém tem tempo para estar à espera. Então, se for em mobile, e se não estiver otimizado para mobile, ainda pior. Portanto, é muito importante a velocidade cada vez. Apesar da velocidade da internet estar cada vez mais a aumentar, estas exigências dos sites serem cada vez mais rápidos também está a aumentar. Ao contrário do que seria de esperar. E faz sentido, porque nós queremos coisas rápidas. Depois, deixo-vos um site um bocadinho mais avançado, também é recomendado, GTmetrix, que para além de vos fazer um diagnóstico ao site, dá-vos um timeline, portanto, de todos os recursos que estão a ser carregados, qual é o recurso que está a consumir mais tempo. Às vezes é uma imagem, que está ali a consumir 300 capas, desnecessariamente, e que devem otimizá-la com o Photoshop. Portanto, podem ver detalhadamente se quiserem levar ao limite. Também utilizei esta ferramenta e otimizei alguns recursos. Também ganhei alguns pontinhos com isso. Portanto, tudo junto marca a diferença. Pronto, e por isso, aconselho-vos, não têm que necessariamente ir para o Max CDN, sem custos, mas se pelo menos instalarem este plugin e depois tentarem ver com o Google, o GTmetrix e o Cloudflare, vão conseguir ganhar pelo menos 10 pontos. E isso pode fazer diferença no vosso SEO, não é? No vosso Search Engine Optimization. E agora, mostro-vos aqui os resultados. Portanto, o site que testei até foi este, que é o site Curso Marketing Digital. Neste momento está com 91%, tanto no Google como no GTmetrix. O GTmetrix é mais exigente. Só para ter uma ideia, o SAP está com 86%. E a Google, que é uma página em branco com uma caixa, está com 99%. Até a Google, se forem lá ver, tem lá recomendações. Diz que há coisas que não estão bem. Os CSS. Portanto, até a Google não está a 100%. E é uma página que carrega num segundo, não é? Portanto, comparativamente, houve aqui um trabalho de fundo grande. Este é um site muito comprido, cá para baixo tem montes de vídeos, tem montes de imagens. Portanto, se eu quisesse, poderia e deveria otimizar retirando vídeos, só isso ia aliviar bastante algumas imagens. Mas é uma landing page, tem menus, como vem, é rico em imagem aqui para baixo, e mesmo assim tem 91%. Se eu quisesse colocá-lo 95 ou 96 seria fácil, seria ter alguns recursos. E isto marca a diferença. Até mesmo quem faz Google AdWords, um dos aspectos na publicidade no Google o que influencia o preço é a página de destino, ou seja, o preço que vocês vão pagar por clique ou a posição que vocês aparecem no Google não é só quanto vocês pagam, isso é um fator multiplicador. Depois há o índice de qualidade e um dos fatores é a landing page, e a landing page é a experiência que o utilizador tem, incluindo a velocidade. Portanto, só tem a ganhar, mesmo Google AdWords, com isso. Se tiverem um site lento, vai penalizar a vossa performance no Google. Depois, trago-vos aqui, o Pedro também já vos trouxe alguns plugins populares. Achei curioso que ele também recomendou o End-Relate Flyout. Por acaso não é muito comum vermos sites, vê-se alguns, mas não é assim tão comum como eu acho que deveria ser. Também utilizo o Discuss, também acho muito bom. E trago-vos aqui algumas sugestões. Isto está ordenado. Se forem ao WordPress, portanto aos plugins, tem lá os mais populares, lá direito. Não trouxe todos, trouxe aqueles que eu considero mais relevantes. É claro que isto é sempre uma escolha pessoal. Mas está pela ordem dos mais populares. Portanto, em primeiro lugar, vocês devem utilizar um plugin para SEO. Para além daquele W3, que é para a otimização da performance, devem de utilizar um para SEO. E aquele que é mais utilizado realmente é este, SEO by Yoast. Portanto, é muito interessante. Depois o Google Analytics, é fundamental vocês terem Google Analytics instalado no WordPress, é uma ferramenta gratuita da Google. Há várias formas de se poder integrar, esta é uma delas, com este plugin. Depois, para comentários anti-spam, é muito frequente, quem não tiver algo anti-spam para comentários, os comentários nativos do WordPress, vai ser bombardeado por spam. É inevitável. E por isso, esta é uma forma de poder minimizar. Podem usar os comentários do WordPress, podem usar o Discuss, que é dos melhores, ou os próprios comentários de Facebook, aí depende do tipo de site. Comentários de Facebook têm mais comentários, mas têm que estar preparados para gerir isso. Tem algumas limitações, tem vantagens, mais viral. Depois o Contact Form Set, portanto, também já foi aqui recomendado, é um plugin obrigatório para termos um formulário de contactos. Costuma-se ver, até mesmo em sites bastante conhecidos, que tem lá o e-mail, em vez de ter um formulário. Isto é um erro. Nunca se deve colocar o e-mail publicamente,
por várias razões. Uma delas é que existem os bots que estão a recolher e-mails e depois vão ser bombardeados por spam. É inevitável, é uma questão de tempo. Portanto, e-mails nunca se publica. Coloca-se um formulário de contacto, com o motivo do contacto, vai ter um e-mail que depois responde, e aí vocês depois podem colocar medidas anti-spam no formulário. Defendem-se de outro modo, vão ser invadidos com spam. Depois, XML Sitemaps é importante para que o mapa do site seja submetido no Google e também poderem gerir isso no próprio Google Webmaster Tools, é muito importante. É um dos fatores também importantes para Search Engine Optimization, para o SEO, e devem de instalar. Depois, para quem quiser uma galeria de imagens, tem o Next Gen Gallery. Para traduções, portanto, foi aqui apresentado outro, este é muito popular também, Google Translate, que tem, o Get Translate, que tem uma opção paga também, muito interessante, e essa opção o que é que permite? Reescrever todos os URLs para os respectivos idiomas. Ora, em termos de SEO é uma grande vantagem, porque fica como se tivesse dois sites, tem URLs diferentes. Não faz só a tradução automática, mas cria URLs diferentes. Portanto, quem está a trabalhar outros idiomas e para quem quer utilizar este plugin para a tradução automática, é uma solução interessante. Depois, um editor mais avançado que o editor que vem nativamente com WordPress, também é muito popular, também é gratuito, eu tenho uma versão gratuita, pelo menos, também tem uma versão que paga, e que permite ir muito mais além, criar tabelas, integração de vídeos mais simples, enfim, tem muitas funcionalidades. O WooCommerce, que já se falou aqui muito hoje, não é? É engraçado como em muito pouco tempo o WooCommerce tornou-se um plugin altamente recomendável e muito popular. É mesmo dos mais populares também no próprio WordPress e, portanto, para quem quer criar uma loja online, a versão é gratuita, tem também plugins pagos, mas é uma boa maneira de se começar pelo WooCommerce e depois instalar o plugin com os detalhes. Depois podem ver na apresentação no SlideShare. Pronto, estes são os mais populares. Se calhar alguns vocês já conhecem ou já utilizam, mas fica aqui uma boa base, se calhar para quem está a começar com WordPress ou quem já utiliza há algum tempo, de plugins de referência que são seguros e que são gratuitos e que podem fazer um bom trabalho. Depois também é muito importante a integração com o Facebook. O Facebook é a rede social mais utilizada em Portugal. 86% das pessoas que têm internet em Portugal utilizam o Facebook. No mundo já superou os 1.000 milhões. Portanto, é inevitável. O Facebook é a rede social mais utilizada. E por isso há que integrar com o WordPress. E há pouco tempo o Facebook abençoou o WordPress, abençoou, se é que podemos chamar assim, não é? Pelo menos referindo ao WordPress, com um plugin, embora existam algumas críticas que não seja necessariamente o plugin melhor em tudo o que ele se quer fazer, desempenhar, não é? Com o WordPress, mas é uma opção interessante. O que eu vos trago aqui são sugestões de integração com o Facebook do que pode ser feito. Pode ser feito muitas coisas, trago só aqui algumas. A primeira delas é que vocês podem, no próprio WordPress, criar uma página e essa página aparecer dentro de um separador Facebook. Nas páginas do Facebook temos 4 separadores, 3 deles são personalizáveis, o primeiro não, que são das imagens. Nestes 3 vocês podem colocar o que lá quiserem dentro, incluindo o vosso site, se quiserem, o vosso site WordPress. Ou então podem criar uma página, uma landing page, por exemplo, ou uma inscrição na newsletter, ou uma oferta de cupons, o que quiserem, e isso pode ser feito no WordPress, e depois colocarem lá dentro, através de plugins, existem muitos. Ou seja, centraliza a vossa gestão de conteúdos web tudo no WordPress. Não precisam de instalar mais uma aplicação no Facebook esquisita de configurar e administrar. Não, o WordPress. Sabem como é que se pode trabalhar. E tem grande vantagem que vocês, através de mobile, têm a aplicação do WordPress, podem gerir tudo, incluindo os vossos separadores no Facebook. Depois podem fazer uma coisa muito simples, que é, hoje em dia é comum os sites serem responsive, ou seja, significa que a largura dos websites ajusta-se de acordo com o dispositivo. Seja no mobile, seja numa televisão HD, seja netbooks, tablets, enfim, há tantos dispositivos que hoje em dia é importante que ele se ajuste a cada uma das resoluções. E por isso, no Facebook também é importante, porque a largura do separador de Facebook é 810 pixels. E normalmente a largura de um website são 1900, 1000 pixels, aquela largura que se considera normal. Logo, se o site não for responsive, não cabe dentro do Facebook, fica cortado. Se for responsive, que é muito comum vermos hoje em dia, ou quando se pedirem o vosso website, ou se fizerem, façam responsive, automaticamente ele vai ajustar e cabe dentro do Facebook. Portanto, só precisam de instalar uma aplicação que permita redirecionar o separador para um link. Existem muitas, o Box, HTML, etc. Colocam apenas o URL, vamos supor que é a vossa loja online. Tem uma loja online com o e-commerce. É responsive. Para que é que vão criar outra loja no Facebook? Não precisam. Colocam o endereço, nome do site.com/loja online. Dentro do separador, ao carregar no separador loja online, automaticamente entra dentro do vosso site, dentro do Facebook. E não dão por ela. Está tudo integrado. E é muito simples. É só colocar lá o endereço. Só tem que o site ser responsive, do outro modo fica cortado. Depois existem vários plugins para poder fazer o registro e o login no próprio website. Um deles que achei interessante foi o Simple Facebook Connector. Portanto, tem muitas opções de integração e muito interessantes.
E recomendo também outro que também utilizei pela simplicidade, tem menos opções, mas é mais simples, para poder registrar no website. E depois tem o plugin do Facebook, não é? Como era o nome original do Facebook, que é interessante. Eu sou um bocadinho crítico, acho que há coisas que ele não faz muito bem, mas vale a pena testarem e verem, tirar as vossas conclusões. Para algumas coisas pode ser interessante, depende do que é que querem fazer. Tem já integrado os comentários, identificação dos nomes nos próprios artigos, tem uma série de funcionalidades interessantes. Agora depende de como é que se querem levar a fundo uma das integrações de Facebook, pode não ser suficiente, podem precisar de outros. Mas se querem uma integração mais ligeira, pode ser suficiente, até porque quando estão a ver um artigo aparece lá direito de sugestões. Eu gosto mais do Unrelated, por exemplo, acho muito mais completo, mas é uma sugestão interessante, uma opção válida. E existem muito mais integrações. O WordPress, uma das grandes vantagens que falamos no início, é que tem uma integração muito grande, e com o Facebook faz tudo e mais alguma coisa. Vou-vos trazer aqui outro exemplo, já de seguida, de integração. É inevitável não falarmos de mobile. É importantíssimo que ele se ajuste ao mobile. Em todo o mundo é um fenómeno que está a acontecer muito rápido. Portanto, toda a gente está a utilizar mobile, a internet no mobile, mas as empresas não estão a acompanhar com a sua presença web, não só em Portugal, mas mesmo nos Estados Unidos não estão a acompanhar, porque está a ser um fenómeno muito rápido. E o WordPress resolve isso muito facilmente. Ou com os temas responsive, não resolve totalmente, mas é melhor do que não ter otimizado, ou com plugins que melhoram mesmo a experiência. Por exemplo, na Índia, o acesso à internet via mobile já superou o acesso via PCs. Embora na Índia eles saltem alguns passos tecnológicos, mas já superou. E Portugal também vai superar brevemente, e por isso é importante que esteja já totalmente otimizado. Responsive resolve pelo menos a experiência. E depois landing page também é importante. Se publicam alguma coisa no Facebook, estavam aqui a falar que muita origem de tráfego também vinha pelo Facebook, não é? Se publica alguma coisa, há uma campanha no Facebook, se a landing page, a página de destino, não está otimizada para mobile, e se mais de 40% das pessoas que visitam o Facebook é mobile, estamos a criar uma má experiência ao utilizador. Portanto, podemos criar landing pages específicas otimizadas para mobile. E também a própria aplicação do WordPress, que vou já mostrar uma imagem, também é muito interessante para gerir o WordPress. O plugin, que é considerado provavelmente dos melhores, existem outros, é pago, é o WP Touch Pro, muito interessante, porque vocês podem criar mesmo experiências diferenciadas entre tablet e smartphone, tanto Android como qualquer outro tipo de iPhone, etc. E vocês podem configurar os ícones, a experiência, os menus, diferença entre tablet e smartphone, o que eu acho muito bem, porque estar no tablet é completamente diferente de estar no smartphone, e a maioria das experiências é idêntica, não é? Ou é muito limitada, ou é um site normal ou responsive. E, portanto, este diferencia muito bem. Para quem quer levar o mobile a sério, o investimento justifica perfeitamente. E depois temos o aspecto, 2 ecrãs, portanto, este é o ecrã inicial da aplicação gratuita do próprio WordPress, que vocês podem configurar. Podem ser tanto ao wordpress.com, portanto, aos tais sites online gratuitos, mas mais limitados, como do wordpress.org, que está instalado no vosso servidor. E podem gerir aqui múltiplos sites. E com muita facilidade, basta carregar num ícone, conseguem atualizar os conteúdos do vosso site. Muito interessante. Portanto, sugiro que também instalem esta aplicação e possam explorar para ver. Depois trouxe-vos aqui alguns, eu gostaria de trazer mais, mas não vale a pena me estar a massacrar muito, aqueles que eu considero fora da caixa, assim, fazem coisas muito interessantes. Um deles é o Popular Post Bars, ou seja, mostra uma barra do lado direito. Não é nada extraordinário, mas eu acho importantíssimo num site de conteúdos, num blog, num site de notícias, que é mostrar quais são os posts mais vistos. Os posts mais vistos não são necessariamente o que as pessoas mais gostam, são mais vistos, mais populares por uma razão, pelo bem e pelo mal. E isso é importante nós sabermos e os visitantes saberem. Quando eu entro num site, nunca entrei na minha vida naquele site, aquilo que eu penso em primeiro lugar, eu acho que vocês também partilham da ideia, é, bem, o que é aqui mais interessante? E na minha opinião há 2 formas de identificar quais são os conteúdos mais interessantes no site. É o que é que foi mais visto, por exemplo, nos últimos 30 dias, ou a última semana. Mas o que é mais visto não é necessariamente o melhor. Poderá ser. Mas o que é melhor, provavelmente, é o que é mais partilhado nas redes sociais. Portanto, se eu conseguir mostrar às pessoas o que é mais visto e o que é que foi mais partilhado nas várias redes sociais, é aquilo que toda a gente está a ver. O Google está a enviar para lá, provavelmente, ou as pessoas estão a visitar. Portanto, o que é mais popular, eu rapidamente fico a conhecer quais são outros artigos igualmente interessantes. E, na maioria das vezes, corresponde às necessidades. Portanto, este plugin diz-me quais são os mais vistos. Depois, este plugin diz-me quais são os mais partilhados. No Facebook, no Twitter, no LinkedIn, no Google+, portanto, são os principais.
E depois, este aqui mostra-me os relacionados. Como o Pedro apresentou anteriormente, ele tanto mostra um flyout, que é uma imagem, tipo uma janelinha que aparece do lado, pode aparecer do lado direito ou do lado esquerdo, que aparece e sugere-me um artigo, como também tem artigos relacionados por baixo. De uma forma muito sexy, muito interessante. Portanto, experimentem, é gratuito. Os dois de cima não são gratuitos, mas justifica perfeitamente o investimento. Portanto, este é as barras que mostram os artigos mais populares, de uma forma interessante. Aqui, esta barra vai rodando, há várias formas de podemos configurar. Vai rodando e mostra o nome dos artigos e quantas vezes foi partilhado, neste caso no Facebook, estão a ver? Se carregarem no Twitter ou esperar alguns segundos, passa para os que foram mais partilhados no Twitter e no Google+. Os que são mais partilhados são os que as pessoas mais gostam. Não vão partilhar uma coisa que não gostam. Portanto, este cruzado com este mostra o que é mais popular no site. E poupa muito tempo ao utilizador, aliás, e retém, a taxa de retenção no site vai diminuir, porque as pessoas quando entram, se aquele artigo não corresponde, olha para o lado, provavelmente o outro vai corresponder. Portanto, retém o utilizador mais tempo, e o seu objetivo é converter em leads, vai aumentar o nível de conversões. E depois, esta aqui é uma imagem que aparece então do lado direito com um artigo sugerido, ou então, no fim do artigo, artigos também sugeridos, também retém o utilizador no website. Devem utilizar técnicas de retenção no website do outro modo, porque vão ver no Analytics vai aumentar muito o tempo de permanência no website e a taxa de rejeição também vai diminuir. Portanto, com isto, não são técnicas complicadas, são simples de se implementar e vão conseguir aumentar muito os indicadores do vosso website. Depois, uma outra coisa que é interessante, que não se vê muito, mas também é muito interessante e tirar partido, isto até foi implementado esta semana, precisamente para vos trazer já um exemplo que foi implementado, que é o Social Locker for WordPress. Com este plugin aparece, portanto, aqui esta imagem, tem aqui os vários botões para partilhar. Aqui coloquei um vídeo resumo de uma formação, para as pessoas verem antes de partilhar, porque aqui a ideia é, para aceder a uma hora de formação gratuita, pagam com like. Em vez de ter que pagar, não, pagam com like. Mas as pessoas não pensem assim, bem, se calhar as pessoas não vão partilhar antes de ter um cheirinho, não é? Porque podem pensar, bem, mas isto é o quê, afinal? Se calhar não vale a pena. Os desconfiados pensam. Pensam muito bem às vezes, não é? E assim, bem, então há que explicar o que é que as pessoas vão aprender e mostrar no vídeo, tem 8 minutos, portanto já tem algumas dicas e por aqui já vêm se querem aceder ao conteúdo completo. Portanto, está totalmente claro o processo e convém que as coisas sejam claras. O utilizador partilha na rede social que quiser e automaticamente tem acesso à formação que tem este aspecto. Pode ser melhorado graficamente, se calhar aqui com alguns conteúdos, foi só para vos mostrar. Portanto, depois de fazer o like fica com este aspecto. Para que é que isto serve? Eu diria que para muitas coisas. Por exemplo, nós gostamos muito de partilhar os conteúdos, porque não, às vezes são partilhas mesmo muito valiosas, e porque não, em troca disso, perder um like. Não é? Para aumentarmos o tráfego do site, depois o que é que vamos fazer? Às vezes só queremos tráfego, simplesmente. O tráfego pode nos trazer oportunidades profissionais, podemos ter outro tipo de serviços ou produtos, enfim, o que for, ou simplesmente tráfego, não é? Ou outro tipo de monetização do site. Por exemplo, vão lançar um livro. Em vez de lançar um livro em papel, porque é que não lançam um e-book? Pode ter um preço de capa de 10 euros, ou a pessoa escolhe ou paga os 10 euros ou paga com like. Provavelmente vai escolher o like, não é? O like, ou o tweet, ou o Google+. Outro tipo de coisas de valor que vocês tenham e deem em contrapartida a partilha nas redes sociais. As pessoas vão valorizar mais do que se colocarem livremente no site. Porque sentem que estão a pagar estou-me a lembrar agora aqui de um exemplo. Recentemente lancei uma iniciativa, que é o curso de redes sociais para empreendedores, que é gratuito para estudantes e desempregados. E a contrapartida é precisamente as pessoas poderem partilhar. Fazem um like e têm acesso ao curso gratuito. Depois têm que enviar o certificado, estão naquela condição. E lembro-me na altura que houve uma pessoa que disse que se eu dava acompanhamento, portanto, eu teria que estar disponível para lhe tirar todas as dúvidas de uma forma incondicional. Expliquei-lhe para ela compreender que para mim era gratuito e que podia ir lá com a questão, mas isto não é um serviço de consultoria e disse que tenho que pagar as minhas contas, não é? E às tantas pessoas não compreendem muito bem. E disse, mas eu estou a pagar com um like. Como que diz? Então eu estou a pagar com um like e agora não me dá suporte nas minhas dúvidas, portanto... Para ver, as pessoas, se calhar, encaram de uma maneira diferente, ou que simplesmente colocar lá no site, não, vou pagar com um like, estou a pagar à pessoa. Na verdade está, não é? Porque atrai tráfego e pode ter um efeito massivo viral, toda a gente partilha, atrai mais visitas, não é? Se a imagem de miniatura que nós configurarmos no site, que aparece no Facebook, for bem configurada, portanto, isto tudo muito bem feito, podem ter aqui um sistema muito interessante. E por isso pensem, vocês têm muita coisa para partilhar. Podem escrever um artigo, um vídeo de eventos que vocês fazem, um e-book, tantas coisas, não é? Vocês, em vez de venderem, coloquem lá gratuitamente, partilhem e se calhar a médio prazo têm muito mais a ganhar com isso.
Por fim, eu gostaria-vos de deixar aqui um link de um grupo do WordPress. Vocês podem aderir gratuitamente, nem podia ser de outra forma, não é? Neste link nós partilhamos com frequência dicas, experiências, as nossas dificuldades e vamos procurando ajuda uns com os outros. E por isso peço que vocês possam aderir. Deixo igualmente também aqui os meus contactos e muito obrigado pelo vosso tempo, espero que tenha sido útil estas dicas. Se há uma questão que queiram colocar? Não, é pago. Quando eu falo nestes plugins pagos, a maioria deles estão no Code Canyon. 10 dólares. Acho que são 16. Ou seja, justifica perfeitamente o investimento. Existem outros, até penso que existem alguns gratuitos. Eu escolhi este porque tem funcionalidades muito, muito interessantes. Ele é relativamente recente, foi lançado em novembro. Há outros mais antigos. Este gostei muito porque tem vários modelos de podemos bloquear. Tem uns que até se passa-se o rato e parece-me abre umas portas 3D. Tem uma série de... tem uma outra coisa muito interessante. Funciona bem em mobile. Alguns não funcionam bem em mobile. Portanto, convém que funcione. Porque este site também é responsive, está utilizado para mobile. Portanto, a experiência para o utilizador é muito boa. E tem os vários temas. Portanto, achei o mais sofisticado de todos. Mas se vocês pesquisarem, existem soluções gratuitas também. Portanto, podem experimentar o gratuito e depois veem se vale a pena investir de acordo com o projeto, se tem retorno, não é? Mais alguma questão? Eu há pouco só fiquei curioso com um pormenorzinho, que é aquela situação dos mais partilhados. Sim. A possibilidade de também integrar com o Google+, porque eu não sabia que já havia API para isso, por acaso. Pois. É uma das coisas que às vezes preciso e deixo um bocadinho de lado o Google+, precisamente porque eles são um bocadinho fechados. Pois são. E não sabia que estava para tirar essa informação de lá. Dá do Google+, aquele dá do Google+, do Twitter, do Facebook, penso que também do LinkedIn. E tem a possibilidade de nós podermos, todas aquelas redes sociais, poder integrar, podemos adicionar o código, tem lá uma opção, para poder mostrar. Mas de longe o Facebook, já experimentei, até dá vontade de tirar os outros, porque o Facebook é de longe o mais utilizado. O Twitter também é um bocadinho, o Google+, é quase residual. O Twitter também, depende também do país. Mas acho muito interessante. E eu acho curioso de sites de conteúdos não é muito frequente utilizar, especialmente os dois, embora eu compreenda que os dois também possa ser, exige espaço, não é? Exige recursos, pode fazer mais sentido utilizar só um, por exemplo, das partilhas, já diz muita coisa, não é? Quais são os artigos mais partilhados, diz muito. E depois também é um estímulo utilizador, tanto para nós vermos o que é mais partilhado, como para o próprio utilizador saber bem o que é que estão a partilhar mais, porque é o mais interessante. E também acho que também estimula o utilizador a partilhar mais, a contribuir para essas métricas, porque elas estão visíveis a todos. Foi falar de questões de segurança. O WordPress foi suficiente para... Pois, pode não ser. Aliás, no grupo estávamos precisamente a discutir sobre isso. Falou-se lá em várias hipóteses e pode não ser suficiente. Para começar, se calhar pode experimentar com aqueles, mas pode ser necessários mais, até dependendo, se calhar, do tipo de ataques que estão a ter, ou das permitido. Porque às vezes pergunta-se, pessoas que utilizam o WordPress, se têm tido... Há pessoas que dizem, não, nunca tive problemas, outras estão sempre a ser atacadas. Portanto, se calhar depende da experiência de cada um. Por exemplo, eu, por acaso, não costumo ter muitos problemas com o WordPress de ataques, mas depende agora também do público-alvo, não é? De forma que ele está exposto. Quanto mais popular for o site, mais ataques vai ter. Isso é inevitável. Mas pode não ser suficiente. Isso aí. Sim, é provável que não seja. E não resultou, e noutros, por muitos plugins. Não resultou. Lá está. Sabe, mesmo com o mesmo utilizador com sites diferentes, não houve uma solução igual para todos. Teria que depois ver a origem. Até porque o ataque pode ser feito na máquina e aí não há hipótese, não é? Já não sou propriamente... Exatamente. Sim, exatamente. Pode ter a ver até questões do próprio alojamento, não é? Do servidor, como é que ele está configurado. Exatamente. Se o ataque for à máquina, é tudo que lá está. Ou até, por exemplo, há algum tempo atrás houve problemas para quem utilizava, penso que era o FileZilla, em que quem não tinha a última versão estava suscetível a ataques, ou seja, nós próprios é que éramos os causadores do problema via um vírus no computador e via FTP FileZilla que enviámos para o nosso servidor. Portanto, as causas são tantas que depois cada caso terá uma análise. E às vezes não é fácil descobrir qual é o problema.
Muito bem, pronto. Muito obrigado pela vossa atenção.